Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Vamos dar início aí a um novo seminário, né? Os seminários do PET Matemática. Hoje, quem vai apresentar esse seminário é o petiano Tarler Afonso da Silva, né? E seu trabalho, né, é intitulado Aplicação de Teoria de Filas no Contexto Hospitalar de Uberaba, que é orientada pela professora Michele Maldonado, né, docente do Departamento de Matemática da UFTM, né? Então, Tarler, né, muito obrigado aí pelo seu trabalho e pode, né, dar início aí à apresentação do seu seminário. Boa tarde, todo mundo. Como o Rafael falou, sou o Tyler, orientado pela doutora Michele Maldonado, e esse é o título do nosso trabalho, Aplicações de Teorias de Filas no Contexto Hospitalar de Uberaba. A introdução aí, só para a gente saber mais ou menos onde a gente encontra, onde temos aí, a teoria de filas a gente tem em qualquer lugar que a gente for, né? Filas a gente sempre está submetido, seja a gente indo no banco, seja a gente indo no supermercado, padaria, qualquer lugar aí a gente sempre está submetido a um tipo de fila, principalmente agora na pandemia, em que a gente tem umas restrições maiores, então acabam gerando mais filas. Até em depósitos a gente tem filas também. Se a gente for parar para ver, no depósito a gente tem que colocar um material na frente do outro, então isso gera uma certa fila, um certo processamento que pode ser estudado aí para um melhor aperfeiçoamento. A importância desse estudo. Além dele melhorar a dinâmica dos prestadores de serviço, ele tem um menor gasto financeiro mantendo a funcionabilidade, ele otimiza o tempo gasto em filas e atendimento e traz mais conforto e satisfação aos clientes. Porque, querendo ou não, a gente dinamizando aquela fila ali, ela vai trazer um menor tempo de espera das pessoas na fila, vai trazer um maior conforto para esses clientes e um melhor funcionamento na dinâmica da fila, do que pode fazer com que atende mais pessoas, tenha um menor gasto, tenha um maior lucro e assim por diante. Onde que a gente pode se aplicar a nossa teoria de filas aí? Ele pode ser aplicado em diversos lugares, qualquer tipo de possibilidade onde que tenha fila, a gente pode aplicar teorias de filas, como dimensionamento de equipes, serviços de manutenção. Então, por exemplo, eu vou fazer serviço de manutenção, aí eu tenho que passar em várias casas, eu posso usar conceitos de teorias de filas para que a gente otimize isso aí e que a pessoa que vai fazer serviço de manutenção consiga fazer no menor tempo, com uma melhor qualidade aí de serviço. Filas de hospitais, de bancos, supermercados, farmácias, padarias, entre qualquer outros estabelecimentos aí, a gente consegue aplicar teorias de filas. Gerenciamento de depósito e distribuição, para ver no depósito o que a gente pode deixar na frente, o que a gente pode deixar mais atrás, mais no fundo do depósito, o que fica mais de fácil acesso para a gente conseguir retirar. Distribuição a mesma coisa, quando a gente for distribuir, qual que seria a melhor dinâmica para a gente fazer essa distribuição para gastar menos tempo e ter melhor eficiência aí no serviço. O processamento de computadores acaba gerando uma fila. Sempre quando a gente liga o computador, ele dá uma demorada aí para ligar. Ele está fazendo um certo processamento, tem uma certa fila ali de processamentos que eles vão fazendo para que o computador ligue de forma correta, né? E entre outras situações que acabam envolvendo diretamente ou indiretamente esse conceito aí de filas. No caso aí, a gente vai focar um pouco aí nos hospitais aqui de Uberaba. O que é a teoria de filas? Ele é um sistema utilizado para aperfeiçoamento do processo de filas. São estudos que a gente faz desde o começo ali, que é o processo de chegada do cliente, desde que o cliente chega e entra no sistema, aí contando com a configuração da fila, disciplina de atendimento, o número de atendentes existentes, até o processo final, que é o meu processo de atendimento. Assim que ele
é atendido, o cliente sai do nosso sistema. Então, a teoria de filas vai desde a chegada do cliente até a saída dele, que é o final do atendimento aí. Aqui a gente tem um esqueminha melhor para visualizar. A gente tem uma população qualquer, pode ser tanto finita quanto infinita, e aí eles são os meus clientes que vão entrar dentro do estabelecimento. A partir do momento que ele entra no estabelecimento, ele entra no meu sistema de filas. Entrou no estabelecimento, entra no sistema de filas, ele é submetido a uma fila de espera para que ele seja atendido. Aí essa fila de espera, ele vai chamando de 1 a 1, de acordo com a disponibilidade do servidor ali, ele é atendido. A partir que ele for atendido ali, no final do atendimento, ele sai do estabelecimento, que é a saída do sistema aí de filas. A capacidade do meu sistema, que é a minha capacidade total, ela é dada de acordo com a fila, mais os elementos de atendimento. No processo de chegada e o processo de atendimento, a gente considera ele como exponencial. É o processo de atendimento mais comum que a gente tem e é o que mais perto aí do nosso contexto da vida real. Então, todos os exemplos que eu vi e procurei e tinha em artigos sempre usando esse processo de chegada e atendimento exponencial. Em que o tempo entre as chegadas e o tempo de atendimento também, eles são distribuídos de forma exponencial. Processo de chegada. A gente tem a chegada individual e a chegada em grupo. Tem a chegada individual, é quando uma pessoa só chega para ser atendida. Como qualquer lugar que a gente for, no supermercado, chega de uma em uma, farmácia e assim por diante. A chegada de grupo seria como se fosse uma excursão. Chega um ônibus para ser atendido em um determinado museu. Então, seria uma chegada em grupo. Então, o estabelecimento tem que estar preparado para atender essa chegada em grupo. E a partir desses processos de chegada, a gente tem essa taxa média de chegada, que a gente chama de lambda, que é medido na razão de pessoas por tempo. E aí o meu tempo pode ser expressado tanto em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, de acordo com a necessidade que precisa ir. Então seria assim, 5 pessoas chegaram em determinado por hora. Então seria o meu valor de lambda. Só um exemplo aí. Mais para frente a gente vê mais. Configuração das filas. A fila pode ser fila única, tendo uma única fila para um único atendente, mas ela também pode ser fila única com vários atendentes, que é esse segundo exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma única fila, o primeiro aqui da fila vai ser atendido pelo atendente que estiver disponível. Então, eu formo só uma fila e vários atendentes. Conforme os atendentes ficarem disponíveis, o primeiro aqui dessa fila única vai ser chamado. E temos as filas múltiplas, que são, para cada atendente, eu tenho uma fila específica. As disciplinas das filas. A gente tem alguns tipos de disciplinas, como FIFO, que é First In, First Out, que é a sequência na ordem de chegada. Ou seja, o primeiro que chega vai ser o primeiro a ser atendido. Eu tenho a LIFO, Last In, First Out, em que o último que chega vai ser o primeiro que vai sair. Esse não é muito usual, mas usual seria esse FIFO mesmo. Esse LIFO seria como se fosse quando eu tenho uma bolacha. Na hora de empacotar, eu coloco a última bolacha e fecho. Aí, na hora de tirar, eu vou pegar a primeira bolacha. Seria algum exemplo mais ou menos desse tipo, tá? E aí ele não é muito usual, não. Tem o Ciro, que é de forma aleatória, que ele funciona como se fosse um sorteio. E temos também um caso especial, que é o FEF. O FEF
que é em casos de supermercados, que eles costumam colocar os produtos que estão mais próximos de vencimento na frente para que eles sejam comprados primeiro, né? Para que não tenha perda de produtos. A estação de serviço pode ser formada por um ou mais servidores, sendo atendimento individual ou em grupo. Então, cada estação ali eu posso ter um ou mais servidores e pode ter o atendimento individual ou atendimento em grupo. As variáveis utilizadas nesse processo de atendimento, que é as variáveis que a gente usa aí para fazer os cálculos, tá? O lambda que eu já tinha falado, que é a taxa média de chegada dos clientes, a quantidade de pessoas que chegam em determinado tempo. O Mi, que é a minha taxa média de atendimento do sistema, que é o número de clientes que vai ser atendido em determinado tempo também. Tenho o Rho, que é a porcentagem média de serviço que o serviço fica ocupado, ou seja, a minha taxa de utilização. Eu tenho pelo menos alguém ali, um serviço sendo executado, ou uma tarefa sendo executada, ou pelo menos um cliente dentro do sistema. Então, é uma porcentagem que vê essa taxa de utilização. Tem o MI, que é o ponto de atendimento do sistema, que são os guichês de vendas, a caixa de banco. Eu tenho o Rho0, que é a taxa de desocupação. Se o Rho era a taxa que sempre tem, a porcentagem que tem pelo menos uma tarefa sendo executada, o Rho0 é quando o sistema não tem nada, a porcentagem da probabilidade que não tem nenhuma coisa funcionando dentro do meu sistema, não tem nenhuma tarefa sendo executada e nenhum cliente dentro do nosso sistema. Importante verificar aí que o meu Mi tenha que ser maior que o meu lambda. Por quê? O meu Mi é o número de clientes atendidos em certo tempo. E o lambda é a quantidade de pessoas que chegam em determinado tempo. Então, a quantidade de pessoas que são atendidas tem que ser maior que a quantidade de pessoas que chegam, para que a gente consiga evitar filas. Tá? A partir que isso que não acontece, a gente vê que acaba gerando as filas crescem e pode ter possíveis problemas aí, de espera e tudo mais. Outras variáveis aí que a gente usa no processo para calcular é o L, que é a média do número de clientes dentro do sistema, e o LQ, que é a média de número de clientes na fila. O L é dentro do sistema, seja na fila quanto no processo de atendimento, em todo o sistema, e o LQ é só os clientes que estão na fila. O W é o tempo médio que os clientes permanecem no sistema, que é o tempo da fila mais o tempo para ser atendido, e o WQ é só o tempo que ele espera na fila. E o PN é a probabilidade de ver N clientes no sistema. Por exemplo, eu quero saber qual que é a probabilidade de ter 50 pessoas dentro do sistema. Jogo o N igual a 50, e aí a gente acha qual que é essa probabilidade. Notação dos sistemas de filas. Temos a notação de Kendall, que é utilizada aí. E aí a gente tem 6 valores, tá? O primeiro é o processo de chegada, que a gente viu que vai ser exponencial, e o valor de lambda. Aqui ele vai me dar o valor de lambda. Por exemplo, 3 pessoas por hora. Chega 3 pessoas por hora. Então, o meu primeiro aqui seria 3 pessoas por hora. Ele pode expressar aqui só M e dar o valor de lambda depois, tá? O 2 é o processo de atendimento, que a gente viu também que é exponencial, e aí ele me dá o valor do Mi, que é quantidade de pessoas atendidas em determinado tempo. O 3 é o número de atendentes em paralelo. É o número de atendentes, de servidores que tem para atender ali. O 4 é o número máximo de clientes no sistema.
é a capacidade total que o sistema suporta ali, tá? Por exemplo, ó, eu tenho um estabelecimento e ele suporta atender só 200 pessoas por dia, então capacidade total seria 200. 5 é o tamanho da população. É a quantidade de pessoas que podem querer aquele serviço. Por exemplo, se eu for num supermercado, se eu pegar um supermercado, o tamanho da população vai ser infinito, porque qualquer pessoa pode ir ali no supermercado. Mas se eu pegar, por exemplo, vou pegar um certo condomínio fechado e vou prestar um serviço só para esse condomínio. Então, são só a quantidade de pessoas que existem dentro daquele condomínio que vai ser o tamanho da minha população. Por exemplo, eu tenho 200 moradores, vão ser só 200 pessoas, esse tamanho da população. E o 6, que é o último aí, é a regra da fila, que é aquela disciplina de atendimento que a gente viu. O LIFO, o FIFO, o FEFO, e assim por diante, tá? Que geralmente a gente usa o FIFO, que é o primeiro que chega, é o primeiro a ser atendido. Exemplo aí, só para a gente ver como que funciona. Ó, tem o MM3, 20, 300 e LIFO. E aí eu trouxe aqui os valores do lambda e do mi, que são 3 pessoas por hora, e o mi, 5 pessoas por hora. O que isso significa? Que o meu processo de chegada vão ser 3 pessoas por hora, chega 3 pessoas por hora. No atendimento, atende 5 pessoas por hora. O número de atendentes é 3 servidores, então tem 3 pessoas para atender. O número máximo de clientes do sistema, ele suporta 20 pessoas só no sistema. O tamanho da população, 300 pessoas, é o tamanho da população que é atendida esse tipo de serviço. E a regra da fila, LIFO. O último a chegar é o primeiro a ser atendido. Esse aqui é só um exemplo para mostrar mais ou menos como que funciona. O exemplo mais usual que a gente tem, entre os tipos de filas mais conhecidos, temos o MM1 e o MMS, e entre outros. Mas esses dois aqui, ó, MM1 e MMS, são os mais conhecidos. Aí pode me perguntar, por que não tem os valores, só tem 3, não tem o 6, que é o 4, 5, 6. Quando aparece aqui MM1 ou MMS, significa que o meu valor 4 é infinito, o 5 é infinito e o 6 é FIFO. Ou seja, a minha capacidade do sistema é infinita, o tamanho da minha população também é infinito e a minha regra lá da fila é FIFO, ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido. Então, quando o 4, 5 e 6 segue essa ordem aqui, estabelecido por esses valores, infinito, infinito e FIFO, a gente não costuma expressar, a gente pode expressar apenas esses 3 primeiros, tá? Porque isso aqui é visto como usual e aí a gente não precisa de expressar. Aí seria MM1 com o atendente, exponencial, exponencial com o atendente, ou MMS, exponencial, exponencial, o S aqui representa que a gente tem mais de um atendente, tá? Então, esses dois são os mais usuais. O MM1 quando eu tenho só um atendente, MMS quando eu tenho mais de um atendente. E aí, geralmente, a gente costuma ter mais de um atendente, e aí eu peguei aqui as fórmulas do MMS, que é exatamente as fórmulas que a gente usa no nosso trabalho. MMS porque a gente tem mais de um atendente, a capacidade do sistema é infinito, a população é infinita, e a regra é o primeiro que chega, é o primeiro a ser atendido. Primeiro eu tenho essa relação aqui, que eu peguei para facilitar nas contas posteriores, que é a relação entre o lambda sobre o mi. A taxa de ocupação, que ela é dada pelo lambda sobre o S dividido por S vezes o mi. Se lembrando que o S é a quantidade de atendentes.
Eu tenho a fórmula da taxa de desocupação, que é a probabilidade dele estar vazio, que é dado por essa equação aqui. Tenho o número médio de clientes da fila, que é o meu L, que é dado por essa fórmula. O número médio de clientes no sistema, que é o meu L, dado por L, que é mais o R. O tempo médio gasto de espera na fila, que é dado essa fórmula. O tempo médio gasto de espera no sistema por cliente, que é só o meu W, dado por esse valor aqui, e a probabilidade de N clientes estar no sistema. Eu jogo N com o valor que eu quiser aí. Aí é dado por essa expressão aqui. Exemplos reais que encaixam nesse modelo MMS, a decolagem de aviões que tenha mais de duas pistas, que tenha duas ou mais pistas de pouso, né? Porque eles têm que ficar esperando para poder pousar. E aí seriam 2 servidores, né? Porque eu teria 2 pistas. Aí as pistas seriam o meu servidor. Atendimento de supermercado, atendimento de farmácia, serviços de entrega com mais de um entregador. Ou seja, qualquer tipo de serviço que a gente tenha mais de um servidor e que não tenha limite de população e de pessoas dentro do sistema. Ou seja, que seja infinita a população e a quantidade de pessoas dentro do sistema. E que o atendimento seja feito por ordem de chegada. O artigo que eu peguei para estudar como exemplo foi esse da Oliveira, de 2017. Ele aplicou a teoria de filas no pronto atendimento emergencial do SUS na grande EFAP, em Chapecó. Aí ele queria analisar ali o comportamento da fila existente dentro desse pronto atendimento. Aí ela coletou a quantidade média de indivíduos na fila e no sistema e o tempo médio de espera que eles tiveram para ser atendido aí. E esse processo foi apenas o processo ali de início do hospital de triagem. Aí foi calculada a taxa de ocupação e foi feita uma análise se a quantidade de atendentes ali eram suficientes ou não para a demanda de pacientes que chegavam no pronto atendimento emergencial. Aí essa pesquisa foi realizada pelo método de observação, sem alterar o processo natural de atendimento. Foi feita uma pesquisa pela técnica na amostragem, um pequeno grupo representado pelo todo, e foi escolhido dias das semanas e horários diferentes, trazendo maior diversidade e confiabilidade dos dados escolhidos. Ou seja, ela foi do hospital, ficou lá anotando e colhendo os dados, ela pegou uma pequena amostra para representar um todo, e aí ela tentou diversificar um pouco os horários e os dias. Ela pegou horários noturnos, horários diurnos, pegou diferentes dias da semana, para que esses dados trazem uma maior diversidade aí, tentando trazer uma maior confiança nesses dados. A chegada na porta da entrada do PA e já é direcionada no guichê. Então, eles já chegam lá na porta e já é direcionado no guichê. É formada uma fila única, o atendimento é o preenchimento das fichas cadastrais e o padrão da fila era o primeiro que chega, o primeiro a ser atendido, que é o FIFO, e aí não tinha preferencial. Era só a parte inicial ali da triagem, de anotagem e tudo mais, não tinha preferencial. Depois que eles colocavam em relação ao preferencial, em relação à emergência. Os dados foram coletados em 10 dias, sendo que ela escolheu 1 hora por dia, dentre esses 10 dias. A variação de 2 turnos, que ela pegou um de manhã e um noturno. O número de usuários na fila. Aí ela anotou o número de usuários na fila nesse período de 1 hora que ela teve em cada um desses 10 dias e o número de atendimentos realizados nesse período que ela ficou de 1 hora entre esses 10 dias. Aqui a gente tem a tabela que ela foi anotando. Aí ela anotou, quinta, sexta, sábado, segunda, vários dias. Ela alternou diurno e noturno e horas aqui.
as horas que ela foi colher. 7, 19, 13, então ela alternou aqui também um pouco nas horas. E aqui as quantidades de pessoas que chegaram, aí a quantidade de pessoas que foram atendidas. A gente tinha, no caso, 2 atendentes, e aqui o total de pessoas. Aí da amostragem da pesquisa, fazendo uma média ali, teve 311 pessoas que chegaram, na média, que seria o meu valor do lambda, e 302 que foram atendidos nesse período aí, que é o meu valor do Mi. E aí, 2 guichês de atendimento. Ela, lá no artigo, falou que em casos especiais colocavam 3, mas nenhum desses que foram colhidos teve esses casos especiais. A notação de Kendall utilizada nesse artigo foi MM2, né? Porque 2 atendimentos, exponencial, exponencial. Infinito, infinito, que é a capacidade de sistema infinita, população infinita, e FIFO, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido. Com o lambda sendo 31,10 pessoas por hora, tá? Ali eu coloquei a quantidade total, né? E aí eu só dividi por 10. Só dividir por 10 que deu o meu valor aqui, 31,10 pessoas por hora. E o meu Mi, que é o processo de atendimento, foi 30,2 pessoas por hora. Os resultados. O meu RO, que é a taxa de ocupação, deu de 51,49%. O meu RO0, que é a minha taxa de ocupação, foi de 0,32, aproximadamente aqui 16,94. O meu LQ deu 0,3713 pessoas. Meu L, 1,4011 pessoas. O WQ, 0,01194 horas, ou 42,98 segundos. E o W, 0,04505 horas, ou 162,16 segundos. Aí a análise feita dessa pesquisa é que o tempo de espera dos clientes para atendimento é de menos de 1 minuto na fila e de aproximadamente 2 minutos e 42 segundos de atendimento. Então, não deu um tempo de espera muito grande. Então, assim, tem que não há um grande tempo de espera e não temos congestionamento em situações normais e que a quantidade de servidores se faz suficiente para o sistema. Ou seja, como esse tempo de espera não foi tão grande, então considera-se que a quantidade de servidores ali são suficientes para o hospital. Aí, voltando aí para o trabalho, pegando aí, o intuito desse trabalho é trazer, através da teoria de filas, a situação de atendimento da triagem em uma unidade hospitalar de Uberaba. Primeiro, a gente tem a ideia de trabalhar no hospital regional, mas como a gente não vai coletar não vai no hospital para coletar os dados, a gente precisa desses dados ofertados pela prefeitura. Então, a gente já entrou em contato com alguns hospitais, Michele já entrou, e alguns já falaram que vão enviar. Então, a gente está esperando receber esses dados dos hospitais para ver com qual que a gente vai trabalhar, qual vai mandar os dados melhores ali para serem trabalhados, para ver em qual hospital que a gente escolhe aí para ser trabalhado. Objetivos específicos. Colher os dados necessários para os cálculos, que é o processo que eu acabei de falar. Realizar todos os cálculos necessários baseados na teoria de filas, que é o que a gente vai fazer através daquela tabelinha lá de fórmulas que a gente tem para achar taxa de ocupação, de desocupação, número de pessoas dentro do sistema e na fila, e o tempo de espera no sistema e na fila. A gente realizar todas aquelas contas no modelo MMS, provavelmente com mais de um atendente, né? E aí a gente vai analisar. E depois, no final, analisar esses dados para avaliar a capacidade do atendimento desse hospital, para verificar se é o suficiente ou não, que é o mesmo processo que foi feito aí nesse outro trabalho.
que a gente estudou. Metodologia. Essa pesquisa tem natureza aplicada e trabalha com uma abordagem quantitativa, que a gente vai trabalhar aí com os números aí. Aplicada porque a gente é a matemática aplicada dentro do hospital aí. Primeiro a gente vai entrar em contato com a prefeitura e com os hospitais, que já foi feito, o Hospital Regional de Uberaba, para ver a possibilidade da coleta de dados para análise do projeto. O projeto já está escrito, já está todo pronto, então a gente precisa desses dados para dar continuidade. Estamos esperando as respostas e esperando que esses dados sejam mandados aí. A partir desses dados coletados, serão feitos o cálculo através do sistema MMS proposto por Arenales 2007, que é todas aquelas contas que a gente fez, toda daquela tabela lá de fórmulas. E, por fim, após calculado todos os dados, será feita uma análise a fim de compreender se o sistema está sendo ou não eficiente, mostrando onde se tem problema e, caso tenha, mostrando as possíveis soluções, que é a análise de todos os dados finais aí, prevendo a necessidade de alguma mudança, se precisar de mais servidores, se não precisar de mais servidores e assim por diante. Resultado esperado, espera-se que o sistema seja satisfatório, no qual os pacientes não passem muito tempo esperando para ser atendido aí, para o atendimento. Então, a gente está só esperando esse processo final aí para a gente conseguir terminar o trabalho. Aqui as referências. E é esse o trabalho. Aberto aí para perguntas. Bom, Tyler, obrigado aí pela apresentação, né? Muito bom, muito interessante aí o seu trabalho. Se você puder deixar a capa dele aí para mim, fazendo um favor, se possível. Sim. A aplicação só para me anotar aqui o título, né? Aplicação de teoria de filas no contexto hospitalar de Uberaba. Tá. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de começar fazendo aí? Porque eu tenho algumas aqui, então por isso que eu estou perguntando, né? Mas gostaria primeiramente de parabenizar aí o Tyler pela apresentação e pelo trabalho que está sendo realizado. Obrigado. Bom, então já que ninguém está tão caladinho, deixa eu fazer a primeira pergunta aqui. No caso, vocês, né, vão aplicar fazer essa pesquisa né, nos hospitais, né, uma busca aqui nos hospitais de Uberaba, mas se baseando nesse artigo que vocês pegaram, que eu não lembro qual autor, né, se baseou nesse hospital lá da região sul, não lembro. Né? Sim, é Criciúma, né, eu acho que é. Uhum. E aí a gente viu esse artigo, desde o começo eu já tinha feito, já tinha replicado, né, e ele, recalculei todos os processos, e a partir daí a gente fez um outro projeto, que a gente tentou levar por esse lado, só que acabou que não, a gente teve que fazer um outro procedimento, porque a gente não tinha todos os dados, então a gente fez cenários, fez meio que cenários, a gente montou cenários diferentes para possíveis probabilidades ali de acontecerem algumas coisas, porque a gente não tinha os dados completos. Aí dessa vez a ideia é fazer mais ou menos do mesmo que já foi feito nesse trabalho, só que de um hospital aqui de Uberaba, né? Pegar os dados e conseguir calcular aí. De início também, só para dar uma alertada aí, a gente vai pegar também nesse processo inicial aí do hospital, que seria essa parte inicial de chegada, de triagem e tudo mais. Só que a gente está esperando para ver o que vai vir de dados, né? Dependendo do que vir de dados, a gente vai adaptando aí o projeto para o tipo de dado que a gente conseguir receber aí. E até então, assim, vocês só tiveram uma resposta positiva, mas ainda não tiveram, assim, ainda não houve a chegada dos dados, então. Então, semana passada, a Michelle correu atrás
nessa parte dos dados. E aí um monte de gente, tipo, ela teve umas 4 respostas de hospitais, ela viu no São Domingos, viu no regional, e parece que esse público está um pouco mais burocrático para conseguir. Mas ela teve resposta dos 4 hospitais que ela tinha me falado assim, e que ia dar certo de receber esses dados. Só que a gente ainda está nesse processo de espera aí. Ainda não chegaram. Então, uma pergunta que eu queria fazer, que talvez, não sei se talvez no artigo também explica e tudo mais, mas a pessoa, por exemplo, vamos pegar a pessoa do artigo que aplicou, né? Ela foi, assim, eu não sei se ela explica no artigo que ela escreveu, mas ela foi no hospital e ela simplesmente ficou acompanhando a questão de o número de pessoas que chegava e os atendimentos, assim, presencialmente, analisando, né, fazendo as suas análises ali que tinha, ou ela também pediu esses dados para o hospital e o hospital passou essas informações para ela, sabe? Não, ela foi no hospital e ficou anotando. Ela foi, Tá. foram 10 dias, ela ficou 1 hora em cada um desses dias, e aí ela anotava a quantidade de pessoas que chegavam, quantidade de pessoas que eram atendidas, ali naquele processo de triagem. Entendi. A gente até chegou a cogitar, mas época de Covid e tudo mais, hospital, estamos correndo aí. Tá, né? Era a minha próxima pergunta, falei assim, vocês chegaram a cogitar e fazer a mesma coisa, mas eu imaginei que talvez vocês estão querendo essas informações da prefeitura, né, dos hospitais aí por conta mesmo do Covid, né? Então não ficar indo em hospital, né? Isso. Principalmente naqueles que atendem a Covid, né? Melhor ir nos outros, né? Sim. Não, sim. tá certo. A Michelle tem ela tinha um certo vínculo com a prefeitura, né? Então, a ideia quando a gente começou já era a ideia de conseguir pegar esses dados mesmo. Porque como ela tinha um acesso fácil com a prefeitura, ela tinha fechado uma parceria, então seria uma coisa mais que a gente achou que seria um pouco mais fácil de conseguir. Não entendo. E a burocracia vai existir, e às vezes também a questão de quando se trata do público, vai ter aquela pulguinha atrás da orelha, fala assim, será que eles vão, né, fazer para criticar, né? Então tem esse contexto também, então às vezes a dificuldade de passar esses dados também vem por conta disso. Não, estão fazendo uma pesquisa para vir aqui criticar o nosso sistema, então, né, isso aí pode, querendo ou não, respaldar, às vezes, num setor né, e assim vai. Eu entendo a complicação. Como fala, às vezes você sentar na cadeira lá do atendimento e ficar analisando seria mais fácil do que você conseguir realmente a informação por eles. Mas é legal, que interessante o trabalho, mas assim, na mesma linha, vocês não pensaram em algum outro momento, assim, mesmo aproveitando a questão que esse trabalho que a pessoa fez, né, no hospital, talvez tentar aplicar num outro lugar que não seja nesse contexto hospitalar, mas então a gente meio que começou para fugir justamente dessa questão dos riscos da Covid e tudo mais, a gente só vamos pegar um local mais tranquilo que tenha uma certa demanda de atendimento. Sim, a gente começou exatamente o estudo, eu acho, no começo da pandemia. E ele começou a tornar interessante porque o artigo que a gente publicou foi em relação aos leitos de UTI para Covid-19 aqui de Uberaba. E aí que esses leitos, a gente readaptou, esses leitos eram exatamente a quantidade de servidores. Então a gente adaptou todo esse processo para os leitos ali, para ver, por exemplo, tinha 67 leitos quando a gente fez, então seriam 67 servidores. E a gente adaptou todo esse conceito para estudar realmente dentro do hospital, para estudar no começo da pandemia, porque a gente achou interessante, porque provavelmente não tinha nada ainda em relação a isso, ainda mais teorias de filas com o Covid, porque era alguma coisa nova, então a gente realmente já pensou de início nessa área hospitalar, justamente por causa do Covid. E aí depois a gente só continuou no mesmo contexto, que já estava estudando, já tinha visto muita coisa, já tinha lido muito artigo,
já tinha feito coisas, então a gente continuou nesse ambiente hospitalar aí. Não, perfeito. Essa é uma continuação, né? Porque assim, você está fazendo na graduação TCC1, então essa segunda parte então, do seu TCC nessa área, então. Isso. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Pode mandar no chat também. Eu só queria parabenizar, porque o Tarley até ele publicou um artigo, então ele tá todo voando nessa pesquisa. Parabéns, viu, Tarley? Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, como então não temos mais, né, perguntas, né, só agradecimentos aí ao Tarley, né, e parabenizações pelo trabalho. Então, né, vamos encerrar aqui a apresentação desse seminário, novamente agradecendo o Tarley aí pela apresentação, né, e parabenizando pelo trabalho, e desejamos sucesso aí, né, que é o trabalho de conclusão de curso, né, então ele tenha sucesso. E, bom, né, nos vemos então todos num próximo seminário aqui do PET Matemática. Tenham todos então uma boa noite, muito obrigado, e novamente obrigado, Thalia, pela apresentação. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite, Boa então, noite, pessoal. gente. Boa noite. Boa noite. E arrasem, Tarly. Obrigado.